milionário paraplégico foi abandonado no altar quando sua empregada disse: "Vamos dançar?" O que aconteceu mudou suas vidas para sempre. Uma história de amor e superação que vai tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. O silêncio da Igreja do Rosário pesava como uma lápide sobre os ombros de Eduardo Monteiro. Aos 45 anos, o empresário bilionário do ramo imobiliário ajustou o punho francês da camisa pela 10ª vez em 5 minutos. Um hábito nervoso que desenvolvera desde o acidente. A cadeira de rodas italiana, discreta e elegante como tudo o que possuía, contrastava com o altar ornamentado da tradicional igreja paulistana, onde 3 gerações de sua família haviam se casado. "Senhor Eduardo, a senhora Patrícia ainda não chegou", sussurrou o assessor, curvando-se discretamente ao seu lado. O homem magro, de óculos dourados, tentava manter a compostura profissional, mas o suor na testa denunciava sua nervosidade crescente. Eduardo observou os 300 convidados inquietos nos bancos de madeira nobre. Empresários, políticos, socialites, toda a elite paulistana estava ali, vestida de suas melhores roupas, sussurrando entre si com o tipo de educação que permite fofocas sem levantar a voz. As senhoras abanavam-se nervosamente com os convites dourados, enquanto os homens verificavam seus Rolexes com frequência crescente. "Quanto tempo já passou?" perguntou Eduardo, sua voz grave ecoando mais alto do que pretendia no ambiente sagrado. 43 minutos, senhor." O perfume das flores brancas, rosas colombianas, lírios holandeses e orquídeas brasileiras, que Patrícia havia escolhido pessoalmente, começava a enjoá-lo. Cada arranjo custara mais que o salário anual de muitos brasileiros, mas agora pareciam zombar de sua vulnerabilidade exposta. Eduardo Monteiro não era homem de aceitar atrasos. Aos 25 anos, quando herdou a construtora do pai, transformou-a no maior império imobiliário do país, através de disciplina militar e controle absoluto sobre cada detalhe. Seus edifícios dominavam o skyline paulistano, seus shoppings movimentavam bilhões, suas decisões influenciavam o mercado nacional. Mas ali, naquela cadeira, pela primeira vez em 2 décadas, sentia-se completamente impotente. O acidente havia acontecido há 2 anos, durante férias nas Maldivas. Um mergulho de rotina, equipamentos revisados, instrutor experiente. Mas um defeito no regulador de oxigênio quase o matou. Quando acordou, no hospital particular de São Paulo, após 3 cirurgias na coluna, os médicos foram diretos. As chances de voltar a andar eram mínimas. Eduardo investiu milhões em tratamentos experimentais, consultou especialistas internacionais, submeteu-se a cirurgias arriscadas. Nada funcionou. "Talvez devêssemos", começou o padre, aproximando-se com passos cuidadosos. "Não", cortou Eduardo secamente. "Ela vai chegar." Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, uma dúvida fria se instalava em seu peito. Patrícia Drummond, 32 anos, advogada formada pela USP, havia conhecido Eduardo em um evento beneficente 6 meses após o acidente. Ela era tudo o que ele achava que precisava: inteligente, elegante, de boa família e aparentemente não se importava com a cadeira de rodas. Durante o noivado de 8 meses, ela fora atenciosa, carinhosa, sempre dizendo as palavras certas na hora certa. Na primeira fila, sua mãe, Dona Helena Monteiro, 82 anos, mantinha a postura ereta típica das matriarcas paulistanas, mas suas mãos enluvadas tremiam ligeiramente. Ao seu lado, seu irmão mais novo, Roberto, 40 anos, executivo da empresa, cochichava algo no ouvido da esposa. Eduardo conhecia aquele olhar. Era o mesmo que vira quando anunciou o noivado. "Tem certeza de que ela te ama pelo que você é e não pelo que você tem?" Roberto havia perguntado durante um jantar familiar tenso nos jardins.
Senhor Eduardo, a voz suave e familiar, fez com que ele se virasse. Carmen Oliveira, 50 anos, governanta da mansão há 15 anos, aproximou-se discreta pela lateral da igreja. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, e ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante. Era a única funcionária que ele havia convidado para a cerimônia contra os protestos da família. Carmen, você não deveria estar aqui, disse ele, tentando manter a autoridade na voz, mas notando como a presença dela o tranquilizava imediatamente. Desculpe, senhor, mas... Ela estendeu um envelope lacrado. O motorista da senhora Patrícia trouxe isto para o senhor há 5 minutos. Eduardo reconheceu imediatamente a caligrafia feminina e delicada no envelope creme. Suas mãos, ainda fortes apesar do acidente, tremeram ao rasgar o lacre. A carta era breve, escrita à mão na papelaria cara que ele havia dado de presente a ela. Eduardo, perdão por fazer isso desta forma, mas não consegui ter coragem de dizer pessoalmente. Maurício voltou para o Brasil e percebemos que ainda nos amamos. Sei que isso vai doer, mas seria pior viver uma mentira. Você merece alguém que te ame completamente e eu descobri que não consigo ser essa pessoa. Perdão. Patrícia. O papel escorregou de suas mãos e flutuou até o chão de mármore da igreja. Eduardo sentiu como se o mundo desabasse pela segunda vez em 2 anos. Primeiro suas pernas, agora sua dignidade. Os sussurros dos convidados se intensificaram. Alguns já haviam percebido que algo estava dramaticamente errado. Senhor Eduardo, Carmen se aproximou mais, sua voz carregada de preocupação genuína. Ele ergueu o olhar e encontrou os olhos castanhos dela, cheios de uma compaixão que não havia fingimento ou pena condescendente. Carmen conhecia seus humores, suas dores, suas vitórias pequenas e derrotas privadas melhor que qualquer pessoa. Ela estivera lá durante as noites de insônia, quando as dores fantôme o mantinham acordado. Estivera lá quando ele quebrou todos os pratos da cozinha em um acesso de raiva durante a reabilitação. Estivera lá sempre, com sua presença constante e reconfortante. Ela fugiu, disse ele simplesmente, sua voz quebrando pela primeira vez em anos. Fugiu com o ex-namorado. Carmen não disse nada por um momento. Simplesmente tirou um lenço bordado à mão do bolso, um dos muitos que ela fazia nas horas vagas, e ofereceu a ele. Seus dedos se tocaram brevemente quando ele aceitou o tecido macio, e Eduardo sentiu uma conexão humana genuína que não experimentava há meses. O que eu digo para eles? Perguntou, gesticulando para os convidados que agora claramente percebiam o drama se desenrolando. A verdade, respondeu Carmen, sua voz firme, mas gentil. O senhor sempre foi um homem de honra, isso não mudou. Eduardo olhou para ela, realmente olhou, talvez pela primeira vez em 15 anos. Viu as rugas suaves ao redor dos olhos, que falavam de sorrisos frequentes e preocupações genuínas. Viu a postura digna de alguém que havia enfrentado a vida de frente, sem privilégios ou redes de segurança. Viu uma força silenciosa que ele, com toda a sua fortuna e poder, jamais havia possuído. E naquele momento de humilhação absoluta, Eduardo Monteiro percebeu que a única pessoa que permanecera verdadeiramente ao seu lado não estava ali por obrigação ou interesse, mas por algo muito mais raro e precioso, cuidado genuíno por outro ser humano. Continue. 03/02. Tópico 2. O eco dos passos apressados ecoava pelo mármore da Igreja do Rosário, enquanto os convidados se retiravam em grupos pequenos, sussurrando entre si com a empolgação mórbida que apenas um escândalo social pode provocar. Eduardo permaneceu imóvel diante do altar por longos minutos após o padre ter discretamente dispensado a cerimônia, observando as flores brancas que agora pareciam decorar um velório ao invés de um casamento. Senhor Eduardo, precisamos ir,
disse Roberto, aproximando-se com passos hesitantes. O irmão mais novo evitava olhar diretamente para ele, como se a humilhação fosse contagiosa. A imprensa já deve ter descoberto. Dentro de 1 hora isso estará em todos os sites de fofoca. Dona Helena mantinha-se a uma distância respeitosa, suas mãos enluvadas, apertando a bolsa de couro italiana como se fosse uma âncora. Eduardo conhecia aquela expressão. Era a mesma que ela usava quando criança e ele fazia algo que a envergonhava publicamente. A diferença é que agora ele não era um menino de 10 anos quebrando um vaso caro. Era um homem de 45 anos sendo abandonado no altar. "A limusine está esperando, senhor", murmurou o motorista. Um homem discreto de 60 anos que trabalhava para a família há 2 décadas. Eduardo assentiu mecanicamente, permitindo que Roberto o empurrasse em direção à saída lateral da igreja. O sol de dezembro de São Paulo batia inclemente na calçada, e o contraste entre a penumbra sagrada do interior e a luz crua do meio-dia fez com que seus olhos lacrimejassem. Ou talvez fossem lágrimas mesmo, ele já não sabia mais. Durante o trajeto silencioso pelas ruas dos Jardins, Eduardo observou a vida normal acontecendo do lado de fora da janela fumê. Famílias caminhando pelos parques, crianças brincando nas praças, casais de mãos dadas nas calçadas arborizadas. Tudo parecia zombar de sua condição. Um homem rico e poderoso que não conseguia nem manter uma noiva interessada o suficiente para dizer sim na igreja. A mansão dos Monteiro se erguia imponente na rua Argentina, um palacete dos anos 1940 que Eduardo havia restaurado meticulosamente quando assumiu os negócios da família. 3 andares, 12 quartos, jardins elaborados e uma piscina que agora servia apenas como decoração, já que ele evitava a água desde o acidente. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente e a limusine deslizou pelo caminho de pedras portuguesas até a entrada principal. "Senhor Eduardo chegou", anunciou Carmen para os outros funcionários que se alinharam discreta, mas respeitosamente no hall de entrada. Eduardo notou que ela havia trocado o vestido azul marinho por seu uniforme habitual. Saia preta, blusa branca, avental impecável. A transformação era um lembrete silencioso, mas claro das hierarquias que governavam aquela casa. "Dispensem todos", disse Eduardo, sua voz ecoando pelo hall de mármore decorado com obras de arte brasileira. "Quero ficar sozinho." "Senhor Eduardo", Carmen deu um passo à frente, ignorando os olhares desaprovadores de Roberto e Dona Helena. "O senhor não almoçou. Posso preparar algo leve?" "Disse que quero ficar sozinho", repetiu ele, mais asperamente desta vez. Carmen hesitou por um momento, seus olhos encontrando os dele com uma determinação silenciosa. "Com todo respeito, senhor, o senhor ficou sozinho o suficiente hoje." Roberto pigarreou, claramente incomodado com a ousadia da empregada. "Carmen, você ouviu o que meu irmão disse. Todos estão dispensados." "Roberto", Eduardo ergueu a mão, interrompendo-o. Havia algo na postura de Carmen, na forma como ela se mantinha firme apesar da tensão no ambiente, que despertou sua curiosidade. Durante 15 anos, ela havia sido a funcionária perfeita, invisível quando necessário, eficiente sempre, nunca ultrapassando limites. Mas agora, pela 2ª vez em um dia, ela estava desafiando sutilmente sua autoridade. "Senhor Roberto, Dona Helena, talvez seja melhor deixarmos o Eduardo descansar", sugeriu Carmen, dirigindo-se diretamente aos familiares com uma diplomacia natural. Foi um dia muito difícil para ele. A matriarca franziu o senho. "Carmen, você esqueceu seu lugar?" "Não, senhora", respondeu Carmen calmamente. "Meu lugar é cuidar desta casa e das pessoas que vivem nela. E agora mesmo o senhor Eduardo precisa de cuidado, não de solidão." Eduardo observou a troca com fascínio crescente.
Em 2 décadas, comandando negócios, ele raramente havia visto alguém manter tal dignidade enquanto era questionado por superiores hierárquicos. Carmen não estava sendo desrespeitosa ou insubordinada. Estava sendo maternal, protetiva. Está bem, disse ele finalmente. Roberto, mãe, vão para casa, Carmen. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Prepare um café forte. Após os familiares se retirarem com expressões de desaprovação mal disfarçada, Eduardo dirigiu sua cadeira para o escritório, um ambiente que havia sido completamente adaptado após o acidente. As estantes de mogno chegavam apenas até a altura que seus braços alcançavam. A mesa havia sido rebaixada e uma rampa discreta permitia acesso fácil. Era um lembrete constante de suas limitações, mas também de sua capacidade de adaptação. Carmen retornou 20 minutos depois com uma bandeja de prata contendo não apenas café, mas também pão de açúcar caseiro, queijo Minas frescal e geleia de jabuticaba. Comidas simples que ela sabia que ele apreciava secretamente, longe dos pratos elaborados que normalmente serviam em jantares sociais. Obrigado, disse ele, aceitando a xícara de porcelana. O café estava perfeito, forte, mas não amargo. Carmen, por que você não foi embora? Quando aconteceu o acidente, quero dizer, a maioria das pessoas... Ela se manteve de pé ao lado da mesa, suas mãos cruzadas à frente do corpo. Posso falar com franqueza, senhor? Eduardo assentiu, intrigado. Por que o senhor não mudou? Disse ela simplesmente. O acidente mudou seu corpo, mas não mudou quem o senhor é. O senhor ainda é o homem que doa anonimamente para orfanatos, que paga cirurgias para funcionários, que... se lembra do aniversário dos filhos da cozinheira. Ela fez uma pausa. A diferença é que agora o senhor precisa de ajuda para algumas coisas. E não há vergonha nenhuma nisso. Eduardo sentiu um aperto na garganta. Durante 2 anos, havia ouvido condolências, declarações de apoio, promessas de que tudo ficaria bem, mas nunca havia ouvido alguém simplesmente reconhecer que ele continuava sendo a mesma pessoa, só com necessidades diferentes. Patrícia via a cadeira, disse ele quase sussurrando. Não me via mais. Carmen inclinou a cabeça ligeiramente. Então, ela perdeu a oportunidade de conhecer um homem mais forte do que jamais foi. Mais forte? Eduardo deu uma risada amarga. Carmen, eu não consigo nem subir uma escada. Força não tem nada a ver com pernas, senhor Eduardo, respondeu ela, sua voz carregada de uma convicção que o pegou desprevenido. Tem a ver com levantar todo dia e continuar vivendo, mesmo quando tudo parece perdido. Eduardo estudou o rosto dela, notando detalhes que haviam passado despercebidos durante 15 anos. As linhas suaves ao redor dos olhos que falavam de sorrisos frequentes, apesar de uma vida que certamente não havia sido fácil. A postura ereta que indicava dignidade pessoal, independentemente da posição social. As mãos trabalhadoras, mas cuidadas, de alguém que encontrava orgulho no trabalho bem feito. Você tem família? Perguntou, percebendo subitamente que sabia quase nada sobre a vida pessoal da mulher que cuidava da sua casa há 1 década e meia. Um filho, respondeu ela, um sorriso discreto aparecendo em seus lábios. Gustavo, está no 4º ano de medicina na USP. Medicina? Eduardo ergueu as sobrancelhas. Deve estar orgulhosa. Estou, disse ela, e o orgulho em sua voz era inegável. Ele vai ser um médico excelente. Sempre quis ajudar as pessoas. Eduardo tomou outro gole de café, processando essa informação. Uma empregada doméstica conseguindo sustentar um filho através da faculdade de medicina, uma das mais caras e concorridas do país. Isso falava de sacrifícios que ele provavelmente nem conseguia imaginar. E você, sempre quis ser governanta?
Carmen hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Na verdade, senhor, eu estudei fisioterapia quando era mais nova. Mas a vida... Ela deu de ombros. Às vezes a gente faz o que precisa fazer, não o que quer fazer. Eduardo sentiu uma curiosidade genuína pela primeira vez em meses. Ali estava uma mulher que havia criado um futuro médico com o salário de empregada doméstica, que havia abandonado uma carreira na área da saúde por razões que ele ainda não compreendia completamente. Uma mulher que, naquele momento de humilhação pública, havia sido a única pessoa a tratá-lo com dignidade inabalável. Carmen, disse ele finalmente, obrigado por ter ficado na igreja, aqui, por tudo. Ela assentiu simplesmente. Não precisa agradecer, Sr. Eduardo. É para isso que eu estou aqui. Mas enquanto ela recolhia a bandeja e se retirava silenciosamente do escritório, Eduardo percebeu que talvez, apenas talvez, houvesse mais na presença dela do que simples obrigação profissional. E essa percepção plantou uma semente de algo que ele não sentia há muito tempo. Curiosidade genuína por outra pessoa. Continue 0304. Tópico 3. 3 semanas haviam se passado desde o fiasco do casamento e a rotina da mansão dos Jardins havia se estabelecido em um ritmo melancólico. Eduardo evitava sair, ignorava as ligações insistentes de jornalistas e cancelara todas as reuniões de negócios. Os tabloides haviam se divertido com manchetes como "Bilionário abandonado no altar" e "O amor que não andou", cada uma mais cruel que a anterior. Era uma tarde de janeiro sufocante quando Carmen bateu levemente na porta do escritório. Eduardo estava mergulhado em planilhas financeiras, fingindo trabalhar, quando na verdade apenas movia números de um lado para outro na tela do computador. Senhor Eduardo, posso interromper? Perguntou ela, carregando uma bandeja com suco de maracujá gelado. Claro, respondeu ele, grato por qualquer distração. Como está seu filho? Gustavo, não é? Carmen sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele via em semanas. Muito bem, obrigada por perguntar. Está fazendo estágio no Hospital das Clínicas. Ontem me contou sobre um paciente paraplégico que chegou após um acidente de motocicleta. Eduardo tensionou-se ligeiramente. O Gustavo ficou impressionado com a determinação do rapaz. Continuou. Carmen, aparentemente alheio ao desconforto dele. 22 anos, e já está perguntando sobre fisioterapia, sobre adaptações para voltar a trabalhar. Disse que nunca viu alguém tão focado em soluções ao invés de problemas. Eduardo baixou os olhos para a tela do computador. Nem todo mundo tem a mesma perspectiva. Verdade? Concordou Carmen, aproximando-se da mesa. Alguns precisam de mais tempo para encontrar essa perspectiva. Não há problema nisso. Houve um silêncio confortável enquanto Eduardo bebia o suco. Carmen começou a organizar alguns papéis na mesa, seus movimentos eficientes e cuidadosos. Carmen, disse ele subitamente, você mencionou que estudou fisioterapia. Por que parou? Ela pausou, um maço de documentos nas mãos. Foi há muito tempo, senhor. Mesmo assim, tenho curiosidade. Carmen suspirou suavemente, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Engravidei aos 18 anos. Estava no 2º ano da faculdade. O pai do Gustavo, ele era meu namorado desde o colegial. Quando descobriu a gravidez, disse que era jovem demais para ser pai e desapareceu. Eduardo sentiu uma pontada de raiva inesperada. E sua família? Meus pais, eles tinham uma visão muito tradicional sobre essas coisas. Disseram que, se eu quisesse manter o bebê, teria que me virar. Sozinha. Carmen colocou os papéis cuidadosamente sobre a mesa. Então parei a faculdade, arranjei este emprego através de uma conhecida e criei o Gustavo aqui nesta casa. Aqui? Eduardo estava genuinamente surpreso.
O senhor e a família estavam viajando por 6 meses para a Europa. Era 2008. Eu morava no quartinho dos fundos com o Gustavo bebê. Dona Helena foi muito generosa. Disse que enquanto eu fizesse meu trabalho direito, não haveria problema. Eduardo tentou se lembrar daquele período. Ele tinha 30 anos, estava expandindo os negócios para o mercado internacional, vivia entre aviões e hotéis de luxo. A vida doméstica era apenas um detalhe que funcionava perfeitamente sem sua atenção. Eu não sabia, disse ele, sentindo-se estranhamente culpado. Não precisava saber, senhor. Não era responsabilidade sua. Carmen terminou de organizar os papéis e se virou para sair. Carmen, espere! Ela se virou, expectante. Eduardo hesitou, uma ideia maluca começando a se formar em sua mente. Você ainda se lembra da fisioterapia, os exercícios, as técnicas? Claro, na verdade, ela parou, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Eu mantive minha licença atualizada todos esses anos. Faço cursos online nas horas vagas, leio publicações médicas. O Gustavo me ajuda com as partes mais técnicas. Por quê? Porque é quem eu sou, disse ela simplesmente. Gosto de cuidar das pessoas. E nunca se sabe quando esse conhecimento pode ser útil. Eduardo olhou para suas próprias pernas, imóveis sob a mesa. Durante 2 anos, havia passado por diversos fisioterapeutas, profissionais competentes, mas distantes, sessões clínicas em hospitais estéreis, exercícios mecânicos, progresso mínimo. Todos haviam dito a mesma coisa. Mantenha a forma física, evite a atrofia, aceite as limitações. O que você faria? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Se eu fosse seu paciente? Carmen o estudou cuidadosamente. Posso ser franca? Por favor. O senhor tem um dos melhores equipamentos de fisioterapia que já vi no andar de baixo. Aparelhos que custaram mais que meu salário de 5 anos. Mas estão empoeirados porque ninguém os usa direito. Eduardo franziu a testa. Os fisioterapeutas que vieram aqui fizeram o básico, exercícios padronizados, protocolo padrão, mas fisioterapia não é só sobre músculos e articulações, senhor Eduardo. É sobre encontrar novas formas de fazer as coisas que você ama. E o que é que eu amo? A pergunta saiu mais amarga do que ele pretendia. Carmen cruzou os braços, estudando-o com uma intensidade que ele não esperava. O senhor gostava de dançar. Eduardo deu uma risada seca. Gostava. Passado. Por que passado? Suas pernas não se movem, mas seus braços sim. Seu tronco pode ser fortalecido. Equilíbrio pode ser trabalhado. Carmen deu um passo em direção à mesa. Dança não é só sobre pernas, senhor Eduardo. É sobre ritmo, sobre conexão, sobre se mover em harmonia com a música. Você está falando de dança em cadeira de rodas, disse Eduardo, incrédulo. Estou falando de dança, ponto final. Carmen mantinha o tom firme. Minha mãe tinha artrite severa nas pernas. Nos últimos anos de vida, ela só conseguia se mover sentada. Mas quando colocávamos Roberto Carlos no rádio, ela dançava com os braços de um jeito que fazia todo mundo na sala sorrir. Eduardo sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de esperança e ceticismo. E você acha que isso funcionaria comigo? Não sei, admitiu Carmen. Mas sei que o senhor precisa de um objetivo que não seja apenas manter a forma física. Precisa de algo que faça seus olhos brilharem de novo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando Carmen. Havia algo na postura dela, na convicção em sua voz, que era diferente de todos os profissionais de saúde que ele havia encontrado. Não era pena nem otimismo forçado. Era possibilidade. Quando você estudou dança? Perguntou ele subitamente curioso. Carmen corou ligeiramente. Quando criança. Minha mãe me colocou no balé aos 5 anos. Dancei até os 17 quando engravidei. Balé clássico? Balé, dança de salão
um pouco de dança contemporânea. Eu queria ser bailarina profissional antes de descobrir a fisioterapia. Eduardo processou essa informação. Durante 15 anos, havia conhecido Carmen apenas como a governanta eficiente e discreta. Agora descobria que havia uma fisioterapeuta frustrada e uma ex-bailarina escondidas sob o uniforme impecável. Se eu concordasse, disse ele lentamente, com essa ideia maluca de dança adaptada, você me ensinaria? Carmen hesitou. Senhor Eduardo, isso seria muito fora do protocolo. Eu sou sua empregada, não sua fisioterapeuta. Mas você é qualificada para as duas funções. Tecnicamente, sim, mas sem mais, interrompeu Eduardo, sentindo pela primeira vez em semanas uma centelha de determinação. Você está certa. Estou apodrecendo aqui dentro, sentindo pena de mim mesmo. Se você acha que pode me ajudar a dançar novamente, então vamos tentar. Carmen o olhou por um longo momento, e Eduardo viu algo mudando em seus olhos. A empregada respeitosa estava dando lugar a uma profissional confiante. Muito bem, disse ela finalmente. Mas se vamos fazer isso, fazemos direito. Nada de desistir no primeiro dia difícil. Nada de não consigo. E, principalmente, ela se inclinou ligeiramente sobre a mesa, seus olhos encontrando os dele com intensidade renovada. Nada de se esconder atrás da cadeira, como se ela definisse quem você é. Eduardo sentiu um arrepio de ansiedade e antecipação. Quando começamos? Amanhã, disse Carmen, já se dirigindo à porta. 8 da manhã na sala de estar. E senhor Eduardo? Sim? Vista roupas confortáveis. Vamos suar. Enquanto ela saía do escritório, Eduardo permaneceu imóvel por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de concordar. Pela primeira vez desde o acidente, havia feito um compromisso que não envolvia apenas sobreviver ao dia seguinte. Havia feito um compromisso de tentar algo novo, algo que poderia falhar espetacularmente. Mas também, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Monteiro estava ansioso para amanhã chegar. Continue. 0305, tópico 4. A sala de estar da mansão havia sido transformada. Eduardo chegou pontualmente às 8 da manhã e encontrou Carmen movendo os móveis pesados de mogno para as bordas do ambiente, criando um espaço amplo no centro do cômodo. Ela havia trocado o uniforme tradicional por uma calça de moletom preta e uma camiseta branca simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Bom dia, senhor Eduardo, disse ela, sem parar de empurrar o sofá italiano. Pode me ajudar a terminar de organizar aqui? Eduardo hesitou por um momento. Nos últimos 2 anos, havia se acostumado a que outras pessoas reorganizassem o ambiente para ele, adaptando o mundo às suas limitações. Agora Carmen estava pedindo que ele participasse ativamente da preparação. Claro, respondeu, dirigindo a cadeira até a mesa de centro, de vidro. Com movimentos cuidadosos, conseguiu empurrá-la até a parede oposta. Era um esforço mínimo, mas sentiu uma satisfação estranha em contribuir para a reorganização do espaço. Perfeito, disse Carmen, avaliando o ambiente. A sala agora tinha quase 10 metros quadrados livres, o piso de madeira encerada, refletindo a luz matinal que entrava pelas janelas francesas. Agora, antes de começarmos, preciso entender seus limites atuais. Eduardo franziu a testa. Meus limites? Movimento do tronco, força nos braços, equilíbrio quando se inclina para os lados. Carmen puxou uma cadeira comum e a colocou de frente para ele. Posso? Pode o quê? Avaliar fisicamente. Preciso tocar seus ombros, braços, verificar sua postura. Eduardo sentiu um desconforto imediato. Desde o acidente, apenas médicos e fisioterapeutas profissionais haviam tocado nele de forma clínica. A ideia de Carmen, sua empregada,
Examiná-lo fisicamente parecia cruzar uma linha invisível que havia governado seus 15 anos de relacionamento profissional. Senhor Eduardo, disse Carmen, percebendo sua hesitação. Se vamos fazer isso, preciso que confie em mim completamente. Não sou mais apenas sua governanta nesta sala. Sou uma profissional de saúde tentando ajudar um paciente. Eduardo olhou nos olhos dela e viu uma confiança serena que o tranquilizou. Está bem. Carmen aproximou-se e colocou as mãos nos ombros dele, pressionando suavemente. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e Eduardo notou o cuidado com que ela examinava sua postura. Ela pediu que ele levantasse os braços, que rotacionasse o tronco para a direita e esquerda, que se inclinasse para a frente o máximo possível. Muito bem, disse ela finalmente. Sua mobilidade superior está excelente. Força nos braços acima da média. Equilíbrio. Ela fez uma pausa. Precisamos trabalhar. O que isso significa? Carmen foi até um aparelho de som pequeno no canto da sala e conectou seu celular. Significa que vamos começar devagar. Primeiro, quero que sinta a música. Apenas isso. As primeiras notas de Águas de Março de Tom Jobim preencheram o ambiente. Eduardo reconheceu imediatamente a canção. Era uma das preferidas de seu pai, que costumava tocar bossa nova nos domingos de manhã, quando Eduardo era criança. Feche os olhos, instruiu Carmen, sentando-se na cadeira à sua frente. Apenas escute. Eduardo obedeceu, deixando a melodia familiar lavá-lo. Era estranho estar naquela sala elegante, ouvindo música brasileira, enquanto uma mulher que ele conhecia há 15 anos, mas que acabara de descobrir, se preparava para ensiná-lo algo que ele achava ter perdido para sempre. Agora, disse Carmen suavemente, apenas mova os ombros no ritmo. Pequenos movimentos. Eduardo começou timidamente, balançando os ombros quase imperceptivelmente. Sentia-se ridículo. Maior, encorajou Carmen. Ninguém está julgando. É só você, eu e a música. Gradualmente, Eduardo relaxou, permitindo que seus ombros se movessem com mais liberdade. Carmen começou a mover os próprios ombros no mesmo ritmo, e ele abriu os olhos para vê-la. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia, naturalmente sem artifício, como se a música fluísse através dela. Agora os braços, disse ela, erguendo os próprios braços graciosamente. Como se você estivesse nadando no ar. Eduardo seguiu o exemplo, movendo os braços lentamente. Era estranho, mas não desagradável. Pela primeira vez em 2 anos, estava se concentrando no que seu corpo podia fazer, não no que não conseguia mais. Excelente, disse Carmen, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Vê, você está dançando. Isso não é dança, protestou Eduardo, mas havia menos convicção em sua voz do que antes. É sim, insistiu ela. Dança é movimento expressivo no tempo musical. Não importa que parte do corpo você usa. Eles continuaram assim por 20 minutos, Eduardo seguindo os movimentos simples que Carmen demonstrava. Gradualmente, ele percebeu que estava se divertindo. Não era a dança elegante que costumava fazer em festas antes do acidente, mas era algo. Era movimento intencional, ritmo, conexão com a música. Por hoje chega, disse Carmen, diminuindo o volume da música. Como se sente? Eduardo fez uma pausa para avaliar. Cansado, mas... bem, diferente. Endorfinas, explicou Carmen. Exercício libera hormônios do bem-estar. É por isso que dança sempre faz as pessoas sorrirem. Eduardo percebeu que ela estava certa. Havia um sorriso pequeno, mas genuíno em seu rosto. Quando foi a última vez que você dançou? De verdade, quero dizer. Carmen hesitou. No casamento da minha irmã, há 5 anos, foi difícil estar lá sozinha. Porque sozinha, nunca consegui me relacionar seriamente com ninguém depois do Gustavo nascer, admitiu ela. Trabalho muito,
tenho responsabilidades, e os homens da minha idade geralmente não entendem uma mulher que cria um filho sozinha. Eduardo processou essa informação, sentindo uma pontada de algo que não conseguia identificar completamente. Você sacrificou muito. Não vejo como sacrifício, disse Carmen, começando a reorganizar a sala. Vejo como escolhas. Escolhi meu filho. Escolhi este trabalho. Escolhi construir uma vida estável. Cada escolha tem consequências. E agora? Gustavo está quase formado, independente. Carmen parou de mover o sofá e olhou para ele diretamente. Agora estou aprendendo que talvez seja a hora de fazer algumas escolhas diferentes. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Eduardo se perguntar se ela estava falando apenas sobre dança. Carmen, disse ele impulsivamente. Amanhã você poderia trazer alguma música que você gosta? Algo que faça você querer dançar? Ela sorriu, o sorriso mais brilhante que ele havia visto dela. Claro, Sr. Eduardo. E Carmen? Sim? Quando estivermos aqui nesta sala fazendo isso... Ele gesticulou para o espaço vazio. Pode me chamar apenas de Eduardo. Carmen ficou imóvel por um momento, claramente surpresa. Em 15 anos, ele nunca havia sugerido tal informalidade. Se é o que prefere... Eduardo, disse ela, testando o nome como se fosse uma palavra nova em língua estrangeira. Enquanto ela terminava de recolocar os móveis no lugar, Eduardo permaneceu no centro da sala, observando-a trabalhar. Havia algo diferente no ar entre eles. Uma barreira havia sido quebrada, mesmo que sutilmente. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo sentia que havia algo para aguardar com ansiedade. E pela primeira vez em 15 anos, havia ouvido seu nome, pronunciado por Carmen, de uma forma que soava quase íntima. No dia seguinte, Eduardo chegou à sala 5 minutos mais cedo. Carmen já estava lá, organizando o espaço, mas desta vez havia flores frescas em um vaso sobre o aparelho de som, e o ambiente tinha um perfume sutil de jasmim. Trouxe algo especial hoje, disse ela, conectando o celular. Espero que goste. As primeiras notas de Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes, preencheram a sala. Era uma música mais melancólica que a anterior, mas profundamente emocional. É linda, disse Eduardo, genuinamente tocado. Por que escolheu esta? Carmen ficou corada. Porque é sobre amar apesar das dificuldades, sobre encontrar beleza, mesmo quando tudo parece perdido. Eduardo olhou para ela com uma intensidade nova, percebendo que talvez houvesse camadas na escolha musical que ele estava apenas começando a compreender. E naquele momento, enquanto se preparavam para a segunda aula de dança, Eduardo Monteiro começou a suspeitar que estava prestes a descobrir muito mais sobre Carmen Oliveira do que simplesmente sua habilidade como professora de dança. Continue 03.08. Tópico 5. 2 semanas haviam se passado desde o início das aulas de dança, e a rotina matinal havia se tornado o ponto alto dos dias de Eduardo. Ele acordava mais cedo, escolhia roupas confortáveis com cuidado inusitado e aguardava às 8 horas com uma ansiedade que não sentia desde a adolescência. A transformação na sala de estar agora acontecia em perfeita sincronia. Carmen movia os móveis enquanto Eduardo organizava o som e ajustava a iluminação. Hoje vamos tentar algo diferente, anunciou Carmen, entrando na sala com uma expressão misteriosa. Ela carregava uma caixa de papelão pequena e usava um vestido rodado azul marinho em vez da roupa de exercício habitual. Mas primeiro, preciso lhe contar algo. Eduardo interrompeu o aquecimento que havia se tornado rotina. O que é? Gustavo vem jantar hoje, disse ela, colocando a caixa sobre a mesa lateral. Ele pediu para conhecê-lo. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Durante as últimas semanas, havia ouvido tanto sobre o filho de Carmen que começara a vê-lo como uma presença constante em suas conversas. Gustavo, o futuro médico.
Gustavo, que ajudava a mãe com os estudos de fisioterapia online. Gustavo, que cresceu nos fundos desta mesma mansão. Ele sabe sobre isso? Perguntou Eduardo, gesticulando para a sala reorganizada. Sabe que estou ajudando o senhor com exercícios de reabilitação, respondeu Carmen cuidadosamente. Ele fica feliz quando vê que posso usar minha formação para ajudar alguém. Eduardo notou que ela havia voltado a chamá-lo de senhor, um distanciamento sutil que sempre acontecia quando assuntos familiares eram mencionados. Carmen, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Quer dizer, eu sou tecnicamente seu empregador. Eduardo, ela interrompeu, usando seu nome com a intimidade que haviam desenvolvido durante as aulas. Gustavo não me julga por trabalhar aqui. Ele me agradece por isso. Sem este emprego, ele nunca teria chegado à faculdade de medicina. Eduardo assentiu, mas a ansiedade permanecia. Durante 15 anos, havia sido uma figura distante para os funcionários. Generoso, justo, mas sempre mantendo as hierarquias claras. Agora, prestes a conhecer o filho da mulher que estava lhe ensinando a dançar novamente, sentia-se em território completamente desconhecido. O que há na caixa? Perguntou, tentando mudar de assunto. Carmen sorriu a primeira vez que a viu realmente empolgada. Algo que encontrei no sótão da minha casa ontem à noite. Ela abriu a caixa e retirou cuidadosamente um par de sapatilhas de dança de salão masculinas, de couro preto impecável, e um par de sapatos femininos de dança de salto baixo e tira no tornozelo. De onde vieram? Perguntou Eduardo intrigado. Os masculinos eram do meu pai, explicou Carmen, segurando-os com reverência. Ele dançava tango profissionalmente quando jovem, antes de se casar com minha mãe. Os femininos eram meus, da época em que competia em dança de salão. Eduardo olhou para ela com surpresa renovada. Você competia? Dos 15 aos 17 anos. Ganhei 3 campeonatos estaduais juvenis em dança de salão, disse ela, com um orgulho discreto. Meu parceiro e eu estávamos sendo sondados para a seleção nacional quando engravidei. Eduardo processou essa informação. Mais uma camada da vida, de Carmen sendo revelada. E você quer que eu use os sapatos do seu pai? Se não se importar, disse ela timidamente. Acho que são do seu número e acho que ele gostaria de saber que estão sendo usados para ensinar alguém a encontrar a alegria na dança novamente. Eduardo pegou os sapatos, sentindo o couro macio e bem cuidado. Havia algo profundamente simbólico em calçar os sapatos de dança de um homem que ele nunca conheceu, mas que claramente havia transmitido sua paixão pela dança para a filha. Tem certeza? Perguntou ele. Absoluta, respondeu Carmen, já calçando os próprios sapatos. Hoje vamos dançar de verdade, Eduardo. Não apenas movimentos, dança. Ela foi até o som e escolheu uma música que Eduardo não reconheceu imediatamente. Um tango instrumental elegante e melancólico. O ritmo era mais complexo que as bossas novas suaves com que haviam começado, exigindo mais precisão e controle. Tango é perfeito para cadeirantes, explicou Carmen, aproximando-se dele. É uma dança de torso, de expressão, de intensidade emocional. As pernas seguem o que o coração comanda. Eduardo calçou os sapatos do pai de Carmen, surpreso com como se ajustavam perfeitamente. Quando olhou para cima, encontrou Carmen parada, à sua frente, estendendo as mãos em uma postura clássica de dança de salão. Posso? Perguntou ela. Eduardo hesitou por apenas um momento antes de aceitar suas mãos. O toque era diferente dos exercícios de fisioterapia. Havia uma intimidade nova, uma conexão que ia além do profissional. Agora, disse Carmen, sua voz mais baixa que o habitual, esqueça a cadeira. Você é um homem dançando com uma mulher. Isso é tudo. Eduardo começou a mover a cadeira no ritmo do tango,
seguindo a pressão sutil das mãos de Carmen. Ela se movia com uma graça que ele nunca havia notado antes, seus pés deslizando pelo chão encerado com precisão profissional. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo sentiu-se verdadeiramente conectado a outra pessoa através do movimento. "Você é incrível", sussurrou ele quando completaram uma sequência particularmente elegante. "Nós somos incríveis", corrigiu Carmen, seus olhos brilhando. "Dança é sobre parceria, Eduardo, sobre confiança mútua." Eles dançaram por 40 minutos, muito mais tempo que o habitual, perdidos na música e no movimento. Eduardo descobriu que conseguia executar giros, inclinações complexas e até mesmo alguns levantamentos dos braços de Carmen quando ela saltava graciosamente. Era exaustivo, mas absolutamente exuberante. Quando a música terminou, ambos permaneceram imóveis por um momento, ainda de mãos dadas, respirando pesadamente. Eduardo percebeu que estavam muito próximos, tão próximos que podia sentir o perfume suave que Carmen usava, ver as pequenas gotas de suor em sua testa. "Carmen", disse ele, sua voz rouca da exaustão e de algo mais. "Sim?" "Obrigado. Por me devolver algo que eu achava ter perdido para sempre." Ela sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ele não havia visto antes. "Eduardo, O som da campainha interrompeu o momento. Carmen se afastou rapidamente, voltando ao modo profissional, com uma velocidade que deixou Eduardo desorientado. "Deve ser o Gustavo", disse ela, correndo para descalçar os sapatos de dança. "Ele está mais cedo que o esperado." Eduardo observou-a guardar apressadamente os sapatos na caixa, sua linguagem corporal revelando nervosismo. Em poucos minutos, ela havia se transformado novamente na governanta eficiente, enquanto Eduardo permanecia no centro da sala, ainda vestindo os sapatos de tango e processando o que havia quase acontecido entre eles. "Senhor Eduardo", disse Carmen, sua formalidade de volta no lugar, "gostaria de conhecer meu filho agora ou prefere se arrumar primeiro?" Eduardo olhou para baixo, percebendo que estava suado e descabelado, claramente tendo estado em atividade física intensa. "Talvez seja melhor eu me arrumar." "Claro", concordou Carmen. "Vou receber o Gustavo na cozinha e começar a preparar o jantar." Enquanto Eduardo se dirigia ao elevador para seu quarto, não conseguiu deixar de notar como Carmen evitava olhar diretamente para ele. Algo havia mudado durante aquela dança. Uma linha havia sido cruzada, mesmo que sutilmente. E agora, prestes a conhecer o filho dela, Eduardo se perguntava se havia complicado irremediavelmente o relacionamento mais importante que havia desenvolvido desde o acidente. Mas, ao mesmo tempo, enquanto se preparava para descer e conhecer Gustavo, Eduardo não conseguiu parar de sorrir. Pela primeira vez em 2 anos, sentia-se verdadeiramente vivo. E isso, percebeu, valia qualquer complicação que pudesse surgir. 20 minutos depois, Eduardo desceu para encontrar um jovem alto e magro, de 24 anos, conversando animadamente com Carmen na cozinha. Gustavo tinha os mesmos olhos castanhos da mãe, mas havia nele uma energia inquieta que lembrava Eduardo de si mesmo na juventude. "Senhor Monteiro", disse Gustavo, levantando-se respeitosamente quando Eduardo entrou na cozinha. "É um prazer finalmente conhecê-lo. Minha mãe fala muito do senhor." Eduardo estendeu a mão, notando o aperto firme e confiante do rapaz. "O prazer é meu, Gustavo. Sua mãe me conta que você está quase se formando em medicina." "Sim, senhor. Mais 1 ano." respondeu Gustavo com um sorriso orgulhoso. "Pretendo me especializar em medicina de reabilitação. É uma área fascinante, ajudar pessoas a recuperarem suas capacidades após acidentes ou doenças." Eduardo trocou um olhar rápido com Carmen, que estava ocupada demais com o jantar para encontrar seus olhos. "Medicina de reabilitação. Que coincidência interessante."
Na verdade, não é coincidência, disse Gustavo, com a honestidade direta da juventude. Minha mãe me contou sobre os exercícios de fisioterapia que vocês estão fazendo. Fiquei curioso sobre essa área desde então. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Percebeu que, sem saber, sua jornada de reabilitação havia influenciado as escolhas de carreira do filho de Carmen. Bem, disse Eduardo, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que a campainha tocou. Então acho que temos muito sobre o que conversar durante o jantar. E enquanto Carmen preparava a refeição com movimentos eficientes e graciosos, os mesmos movimentos que minutos antes haviam dançado tango com ele, Eduardo percebeu que estava prestes a embarcar em uma conversa que poderia mudar muito mais do que apenas sua perspectiva sobre medicina de reabilitação. Continue. 03.12. Tópico 6. O jantar na mansão dos Jardins havia se tornado uma revelação para Eduardo. Gustavo Oliveira possuía uma inteligência aguçada e uma paixão genuína pela medicina que lembravam a Eduardo de sua própria determinação nos negócios. Durante 2 horas, conversaram sobre medicina de reabilitação, inovações em tratamentos para lesões medulares e o futuro da fisioterapia no Brasil. Carmen participava discretamente da conversa, mas Eduardo notava como seus olhos brilhavam de orgulho cada vez que o filho demonstrava seu conhecimento. Senhor Monteiro, disse Gustavo, enquanto Carmen servia a sobremesa, um pudim de leite caseiro que Eduardo descobriu ser sua especialidade. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor já considerou se envolver em projetos relacionados à acessibilidade? Quero dizer, com sua experiência em construção civil e sua vivência pessoal. Eduardo pausou, a colher do pudim no ar. Era uma pergunta que o pegara completamente desprevenido. Nunca pensei nisso, para ser honesto. É que, continuou Gustavo, animando-se, durante meus estágios no Hospital das Clínicas, vejo constantemente pacientes que recebem alta e descobrem que suas casas, seus trabalhos, até mesmo as ruas do bairro, não estão preparadas para suas novas necessidades. Carmen olhou nervosamente entre os 2 homens. Gustavo, talvez não seja apropriado... Não. Está tudo bem, interrompeu Eduardo genuinamente interessado. Continue, Gustavo. Bem, o senhor construiu metade dos edifícios comerciais de São Paulo. Imagino que tenha uma influência considerável no setor. E agora tem uma perspectiva única sobre as necessidades reais de pessoas com deficiência. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a sugestão. Era verdade que suas empresas sempre haviam cumprido rigorosamente as normas de acessibilidade, rampas, elevadores, banheiros adaptados, mas essas sempre haviam sido apenas exigências legais a serem atendidas, não causas nas quais ele pensava profundamente. Você tem razão, disse Eduardo finalmente. Eu poderia fazer mais. Mãe me contou sobre os exercícios de dança que vocês fazem, disse Gustavo, olhando carinhosamente para Carmen, que ficou visivelmente tensa. Acho incrível como vocês encontraram uma forma criativa de trabalhar reabilitação. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto. Sua mãe contou sobre a dança? Contei que estamos fazendo fisioterapia adaptada com elementos de dança, disse Carmen rapidamente, claramente tentando minimizar a situação. Gustavo sempre se interessou pelos meus estudos. E eu acho genial, continuou Gustavo, alheio à tensão que havia se instalado. Na faculdade aprendemos sobre a importância da motivação emocional na reabilitação. Dança combina exercício físico, estímulo cognitivo e prazer. É tratamento holístico. Eduardo observou Carmen, que evitava seu olhar enquanto recolhia os pratos da sobremesa. Havia algo na forma como ela havia descrito suas sessões para o filho que o incomodava, muito clínica, muito distante da intimidade crescente que haviam desenvolvido.
Gustavo, disse Eduardo impulsivamente. Que tal se você viesse assistir a uma de nossas sessões? Poderia dar sugestões médicas, talvez ajudar a otimizar os exercícios. Sério? Os olhos do jovem se iluminaram. Seria incrível! Eduardo, Carmen interveio. Sua voz carregada de alerta sutil. Talvez não seja necessário incomodar o Gustavo. Não é incômodo nenhum, mãe, disse Gustavo, entusiasmado. Seria uma oportunidade de aprendizado prático. Posso vir amanhã de manhã? Eduardo olhou diretamente para Carmen, tentando decifrar a expressão em seus olhos. Havia nervosismo ali, mas também algo mais. Medo? Vergonha? Claro, disse Eduardo, mantendo o olhar fixo nela. 8 horas, como sempre. O resto da noite passou em conversa cordial, mas Eduardo notou como Carmen mantinha uma distância cuidadosa, tanto física quanto emocional. Quando Gustavo finalmente se despediu, prometendo voltar na manhã seguinte, Eduardo decidiu confrontar a questão diretamente. Carmen, disse ele enquanto ela terminava de limpar a cozinha, por que não quer que seu filho veja nossas aulas? Ela pausou, suas mãos ainda na água da pia. Não é isso, senhor Eduardo. Voltamos ao senhor Eduardo? Perguntou ele com uma ironia suave. Carmen suspirou, secando as mãos no avental. Eduardo, o Gustavo é um rapaz inteligente, mas também é jovem. Ele pode interpretar mal certas coisas. Que tipo de coisas? Carmen se virou para encará-lo e Eduardo viu vulnerabilidade em seus olhos. A proximidade entre nós, o fato de estarmos dançando juntos todas as manhãs. Ele pode achar que há algo inadequado acontecendo. Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Eduardo, é uma pergunta simples, Carmen. Há algo inadequado no que estamos fazendo? Ela o encarou por um longo momento. Não sei, admitiu, finalmente. Sei que comecei isso como fisioterapia. Sei que você precisava de motivação para se exercitar. Mas não posso negar que algo mudou. A forma como olhamos um para o outro. A forma como dançamos hoje. Eduardo aproximou a cadeira dela, fechando a distância entre eles. E isso te assusta? Me apavora, disse ela honestamente. Eduardo, você é meu empregador. Sou 15 anos mais velha que você quando comecei a trabalhar aqui. Tenho um filho para proteger, uma reputação a manter. E eu sou um homem em uma cadeira de rodas que foi abandonado no altar, retrucou Eduardo. Não sou exatamente um partido vantajoso. Pare, disse Carmen firmemente. Não fale assim de si mesmo. Você é... O quê? Você é o homem mais corajoso que conheço, disse ela, sua voz quebrando ligeiramente. Você perdeu o movimento das pernas e encontrou uma forma de dançar. Perdeu uma noiva e encontrou uma forma de confiar novamente. Você é extraordinário. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Carmen. Mas isso não muda o fato de que somos de mundos diferentes, continuou ela, como se as palavras precisassem sair antes que ela perdesse a coragem. Você é Eduardo Monteiro, bilionário, dono de empresas. Eu sou Carmen Oliveira, empregada doméstica, mãe solteira. Amanhã, quando seu filho estiver aqui nos observando, essa realidade vai ficar muito clara. Eduardo estudou o rosto dela, vendo a dor por trás da determinação. E se eu não me importar com essas diferenças? Então você seria o primeiro, disse ela, tristemente. Mas eu me importo, Eduardo. Preciso me importar. É assim que protejo meu filho e a mim mesma. Eduardo queria argumentar, queria dizer que ela estava errada, que as diferenças sociais não importavam, mas uma parte dele sabia que ela tinha razão. O mundo julgaria duramente qualquer relacionamento entre eles. Sua própria família já havia demonstrado desaprovação apenas com a proximidade crescente. Então, o que fazemos? Perguntou ele.
Amanhã, quando Gustavo estiver aqui, mantemos tudo profissional. Fisioterapia, nada mais, disse Carmen, endireitando os ombros. E talvez seja a hora de você encontrar um fisioterapeuta qualificado para continuar seu tratamento. Você quer parar? Não quero, admitiu ela, mas talvez seja o mais sensato. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele queria lutar contra a decisão dela, insistir que encontrassem uma forma de continuar. Mas outra parte, a parte que a respeitava profundamente, entendia suas preocupações. Está bem, disse ele finalmente. Amanhã será apenas fisioterapia. Mas Carmen? Sim. Não se arrependa do que conquistamos, do que descobrimos. Foi real, mesmo que não possa continuar. Carmen assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Boa noite, senhor Eduardo. Eduardo assistiu ela sair da cozinha, mantendo a postura ereta até desaparecer no corredor. Então, sozinho na cozinha vazia, ele permitiu que o peso da conversa o atingisse completamente. Em poucas semanas, havia redescoberto a capacidade de sentir alegria, de se conectar com outra pessoa, de ter esperança no futuro. E agora, por causa das mesmas barreiras sociais que sempre haviam governado sua vida, estava perdendo tudo novamente. Mas desta vez, Eduardo Monteiro não estava disposto a aceitar a derrota tão facilmente. Enquanto dirigia a cadeira de volta para o elevador, uma determinação familiar, a mesma que o havia levado ao sucesso nos negócios, começou a se formar em sua mente. Se a sociedade julgava relacionamentos baseados em dinheiro e status social, talvez fosse hora de usar seu dinheiro e status para mudar algumas regras, e começaria exatamente onde Gustavo havia sugerido, usando sua experiência e recursos para fazer uma diferença real na vida de pessoas como ele. Afinal, se não podia ter Carmen como companheira de dança, pelo menos poderia honrar o que ela havia lhe ensinado. Que força verdadeira vinha de ajudar outros a encontrarem suas próprias formas de dançar. Continue. 0313. Tópico 7. A manhã seguinte chegou carregada de uma tensão palpável. Eduardo acordou antes do despertador, suas costas doloridas de uma noite mal dormida. Ao descer para a sala de estar às 8 horas, encontrou Carmen já organizando o espaço. Mas desta vez ela mantinha uma distância cuidadosa, movendo apenas os móveis essenciais. O ambiente parecia clínico, desprovido da intimidade que haviam desenvolvido. Bom dia, senhor Eduardo, disse ela formalmente, sem olhar diretamente para ele. Usava o uniforme tradicional, saia preta, blusa branca, cabelos presos em coque rigoroso. Era como se a mulher que havia dançado tango com ele no dia anterior tivesse desaparecido completamente. Bom dia, Carmen, respondeu ele, testando se ela manteria a formalidade. O Gustavo chegará em alguns minutos. Hoje focaremos em exercícios de fortalecimento do core e mobilidade do tronco, disse ela, sua voz assumindo um tom profissional que Eduardo não ouvia há semanas. Eduardo assentiu, mas sentia-se como um ator ensaiando um papel que não queria representar. A chegada de Gustavo, poucos minutos depois, trouxe um alívio bem-vindo à tensão crescente. Bom dia, disse o jovem, entrando na sala com energia típica da juventude. Carregava uma mochila de estudante e um caderno. Trouxe algumas anotações sobre fisioterapia neurológica que queria compartilhar. Que dedicação, comentou Eduardo, genuinamente impressionado. Gustavo observou o ambiente preparado com olhos clínicos. Excelente espaço para trabalhar. Piso antiderrapante, boa ventilação, amplitude adequada para movimentos. Vocês montaram um centro de reabilitação profissional aqui. Carmen começou a demonstrar exercícios básicos de alongamento, explicando cada movimento com terminologia médica precisa.
Era uma performance convincente, mas Eduardo notava a rigidez em seus movimentos, a ausência da fluidez natural que caracterizava suas sessões privadas. Interessante, murmurou Gustavo, fazendo anotações. Mãe, você poderia demonstrar aqueles exercícios de rotação que usa para trabalhar a musculatura intercostal? Eduardo viu Carmen hesitar por uma fração de segundo. Os exercícios de rotação que ela havia desenvolvido eram baseados em movimentos de dança, fluidos e expressivos, muito diferentes da abordagem clínica que estava apresentando. Claro, disse ela finalmente. Começou uma sequência de movimentos controlados, mas Eduardo podia ver como ela lutava para suprimir a graciosidade natural que tornava os exercícios tão eficazes. Pode ser mais dinâmico, sugeriu Eduardo impulsivamente. Ontem você demonstrou uma variação que envolvia mais amplitude de movimento. Carmen o olhou sharply, claramente alertando-o para manter a formalidade. Ah, sim, disse Gustavo, animando-se. Amplitude de movimento é crucial para prevenir aderências faciais. Pode mostrar essa variação, mãe? Carmen estava encurralada. Ela olhou para Eduardo, depois para o filho, claramente debatendo internamente. Finalmente, suspirou quase imperceptivelmente e começou a se mover com mais liberdade. Gradualmente, os movimentos se tornaram mais fluidos, mais expressivos. Eduardo seguiu o exemplo e, sem perceberem, ambos haviam deslizado de volta para a conexão natural que caracterizava suas sessões. Gustavo observava fascinado, fazendo anotações frenéticas. Incrível! Exclamou ele. Vocês desenvolveram uma abordagem completamente inovadora. É fisioterapia, mas também é arte. Eduardo e Carmen pararam abruptamente, percebendo que haviam revelado exatamente o que ela queria esconder. Não é arte, disse Carmen rapidamente. São apenas exercícios com amplitude maior. Mãe, disse Gustavo, fechando o caderno e olhando diretamente para ela. Sou médico em formação, não sou cego. O que vocês estão fazendo é dança terapêutica e é brilhante. Eduardo observou Carmen empalidecer. Gustavo, por que vocês estão tentando esconder isso? Perguntou o jovem, genuinamente confuso. É uma abordagem revolucionária. Deveriam estar orgulhosos. Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Gustavo, posso falar com você a sós por um momento? Carmen o olhou com alarme, mas Eduardo já estava se dirigindo para o escritório. Gustavo o seguiu claramente intrigado. Sente-se, disse Eduardo fechando a porta. Preciso ser honesto com você sobre algo que sua mãe está tentando proteger. Gustavo se sentou, sua expressão tornando-se séria. Do que se trata? Durante as últimas semanas, sua mãe tem sido muito mais que minha fisioterapeuta, começou Eduardo. Ela me ensinou a dançar novamente. Me deu esperança quando eu achava que tinha perdido tudo. E no processo, o senhor se apaixonou por ela, completou Gustavo calmamente. Eduardo ficou surpreso com a percepção do jovem. É tão óbvio assim? Para quem conhece minha mãe, sim, disse Gustavo com um sorriso pequeno. Ela está diferente há semanas, mais leve, mais feliz, canta enquanto cozinha, coisa que não fazia há anos. E como você se sente sobre isso? Gustavo ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. Senhor Monteiro, posso ser franco? Por favor. Minha mãe sacrificou tudo por mim. Abandonou a carreira, nunca se casou novamente. Trabalhou 2 empregos durante anos para pagar meus estudos. Gustavo pausou, seus olhos brilhando com emoção. Se há uma pessoa no mundo que merece ser feliz, é ela. Mesmo que seja comigo, um homem em cadeira de rodas, 15 anos mais novo. Senhor Monteiro, disse Gustavo, inclinando-se para a frente. Na medicina, aprendemos que o que importa não é a condição do corpo, mas a força do espírito. O senhor tem um espírito mais forte que a maioria dos homens que andam sobre as próprias pernas.
Eduardo sentiu uma emoção profunda tomando conta dele. Sua mãe acha que as diferenças sociais são intransponíveis. E são, admitiu Gustavo. Mas o senhor é Eduardo Monteiro. Se alguém tem poder para mudar percepções sociais, é o senhor. O que você quer dizer? Gustavo sorriu, e Eduardo viu nele a mesma determinação que admirava em Carmen. Lembra da conversa de ontem sobre acessibilidade? O senhor disse que poderia fazer mais. Sim. Então faça. Use sua influência, seus recursos, sua experiência pessoal para mudar como a sociedade vê pessoas com deficiência. Torne-se um símbolo de que limitações físicas não definem o valor de uma pessoa. Gustavo pausou. E no processo prove para minha mãe e para o mundo que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira social. Eduardo ficou impressionado com a maturidade e sabedoria do jovem. Você não se importa que sua mãe possa se envolver com tecnicamente seu empregador? O senhor deixou de ser apenas empregador dela há muito tempo, disse Gustavo. Agora é o homem que a faz sorrir novamente. Eduardo sentiu uma determinação renovada crescendo no peito. E se eu fizesse isso? Se usasse minha posição para realmente fazer diferença? Então eu ajudaria, disse Gustavo simplesmente. Medicina de reabilitação é meu futuro. Trabalhar com alguém que entende as necessidades reais dos pacientes seria um sonho. Eduardo estendeu a mão para Gustavo. Parceiros? Parceiros, concordou o jovem, apertando firmemente sua mão. Quando voltaram para a sala de estar, encontraram Carmen sentada em uma cadeira, claramente angustiada. Mãe, disse Gustavo, aproximando-se dela, por que você está escondendo sua felicidade? Gustavo, você não entende. É complicado. Não, mãe. Vocês é que estão complicando. Gustavo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Durante 24 anos, você cuidou de todo mundo menos de si mesma. Talvez seja a hora de deixar alguém cuidar de você. Eduardo observou a conversa entre mãe e filho, vendo as defesas de Carmen começarem a desmoronar. E se der errado? Sussurrou ela. E se eu perder tudo? Mãe, disse Gustavo gentilmente, e se der certo? Eduardo aproximou a cadeira. Carmen, seu filho tem razão. Não podemos viver com medo do que pode acontecer. Mas as pessoas vão falar. Deixe falarem, disse Eduardo com uma convicção renovada. Na verdade, vou dar a elas algo muito mais importante para discutir. Carmen o olhou questionadora. Vou anunciar um projeto novo, disse Eduardo, olhando entre mãe e filho. Um centro de reabilitação revolucionário, usando dança terapêutica como tratamento principal. E vou querer vocês dois como parceiros. Carmen como diretora de fisioterapia e dança, Gustavo como consultor médico quando se formar. Gustavo sorriu amplamente. Sério? Completamente sério. Eduardo olhou diretamente para Carmen. Mas só se você parar de se esconder atrás do uniforme e aceitar que merece ser feliz. Carmen olhou entre Eduardo e seu filho, lágrimas brilhando em seus olhos. Finalmente, lentamente, ela tirou o avental e soltou os cabelos do coque rígido. Está bem, disse ela, sua voz trêmula, mas determinada. Vamos tentar. Eduardo sentiu uma alegria explodir no peito. Pela primeira vez desde o acidente, não estava apenas sobrevivendo, estava construindo algo novo, algo significativo. Então, disse ele sorrindo, que tal começarmos com uma dança? E desta vez, quando Carmen estendeu as mãos para ele, não havia mais hesitação, apenas a promessa de um futuro que eles construiriam juntos. Uma dança por vez. Continue 03/16. Tópico 8. 3 meses haviam se passado desde a decisão de Eduardo de transformar sua vida pessoal e profissional. A manhã de maio de 2024 encontrava a
Mansão dos Jardins em ebulição, arquitetos, engenheiros e consultores de acessibilidade transitavam pelos corredores, discutindo plantas do futuro Centro de Reabilitação Esperança, como Eduardo havia decidido nomear o projeto. No escritório principal, Eduardo revisava contratos enquanto Carmen organizava uma pilha de currículos de fisioterapeutas especializados em dança terapêutica. A dinâmica entre eles havia evoluído naturalmente. Ela agora atuava como coordenadora do projeto, uma posição que Eduardo havia criado especificamente para reconhecer oficialmente sua expertise. Os primeiros candidatos chegam às 2 da tarde, disse Carmen, consultando a agenda no tablet. Usava um blazer azul marinho elegante e uma saia na altura dos joelhos. Roupas profissionais que Eduardo havia insistido que ela comprasse para as reuniões. Gustavo conseguiu liberação da faculdade para participar das entrevistas? Conseguiu, respondeu Eduardo, admirando secretamente como ela havia se adaptado rapidamente ao papel de executiva. O reitor ficou impressionado quando soube que um aluno de medicina estava consultorando um projeto inovador de reabilitação. A campainha interrompeu a conversa. Carmen olhou pela janela e franziu a testa. É uma limusine preta. Não temos nenhuma reunião marcada agora. Eduardo sentiu um aperto no estômago quando reconheceu o veículo. É Roberto, meu irmão. Carmen imediatamente se tensionou. Durante os 3 meses, a família de Eduardo havia mantido uma distância gelada, claramente desaprovando a proximidade crescente entre ele e a ex-empregada. Roberto havia ligado algumas vezes, tentando conversar sobre os rumos da empresa, mas Eduardo sempre conseguira adiar essas discussões. Quer que eu saia? Perguntou Carmen. Não, disse Eduardo, firmemente. Você é minha sócia neste projeto. Tem todo o direito de estar aqui. Roberto entrou no escritório sem cerimônia, seguido por um homem mais velho de terno cinza que Eduardo não reconhecia. A expressão do irmão era sombria, e ele mal cumprimentou Carmen. Eduardo, precisamos conversar, disse Roberto sem preâmbulos. Em particular, qualquer coisa que tenha a me dizer pode ser dita na frente da Carmen, respondeu Eduardo, mantendo a voz calma. Roberto olhou para o homem de terno cinza, que assentiu discretamente. Este é Dr. Maurício Almeida, psiquiatra especializado em situações delicadas. Eduardo sentiu o sangue gelar. Que tipo de situações delicadas? Eduardo, começou Roberto, sua voz assumindo um tom condescendente que Eduardo detestava desde a infância. A família está preocupada com suas decisões recentes, este projeto, seus novos relacionamentos. Achamos que você pode estar passando por um período de vulnerabilidade emocional. Vulnerabilidade emocional? Eduardo repetiu, incrédulo. Dr. Almeida deu um passo à frente. Senhor Monteiro, não é incomum que pacientes com lesões medulares desenvolvam apegos emocionais inadequados com cuidadores. É um mecanismo de defesa psicológica perfeitamente compreensível. Carmen ficou visivelmente pálida. Eduardo sentiu uma raiva fria tomando conta dele. Você está insinuando que meus sentimentos são sintoma de uma condição psiquiátrica? Perguntou Eduardo, sua voz perigosamente baixa. Estou dizendo que investir 15 milhões de reais em um projeto baseado em influências pessoais pode não ser a decisão mais racional, respondeu Dr. Almeida. E estamos oferecendo uma solução, acrescentou Roberto. O Dr. Almeida tem uma clínica excelente em Campos do Jordão, um ambiente tranquilo, onde você pode se recuperar emocionalmente, longe de influências confusas. Eduardo olhou para Carmen, que estava claramente lutando para manter a compostura. Percebeu que ela estava prestes a se sacrificar novamente, a aceitar o rótulo de influência prejudicial para protegê-lo. Carmen, disse Eduardo firmemente,
Por favor, chame o Gustavo e peça para ele vir aqui imediatamente. Eduardo, isso não é necessário, começou Roberto. Claro que é, cortou Eduardo. Se vamos discutir minha saúde mental, quero a opinião de alguém realmente qualificado. 20 minutos depois, Gustavo chegou ainda vestindo o jaleco do hospital. Eduardo explicou rapidamente a situação, observando a indignação crescer no rosto do jovem médico. Com todo respeito, Dr. Almeida, disse Gustavo, assumindo um tom profissional. Quais são suas credenciais específicas em medicina de reabilitação e psicologia de lesões medulares? Dr. Almeida pareceu desconfortável. Sou psiquiatra geral com especialização em transtornos de personalidade. Então não tem experiência específica com pacientes paraplégicos, constatou Gustavo. Porque eu tenho. E posso afirmar categoricamente que o Sr. Eduardo não apresenta nenhum sintoma de dependência emocional patológica. Você é apenas um estudante, retrucou Roberto. Sou um estudante do 4º ano de medicina com especialização em reabilitação, que convive com o paciente há 3 meses, respondeu Gustavo imperturbável, e posso documentar melhoras significativas em seu estado físico, emocional e psicológico desde o início do tratamento com minha mãe. Eduardo sentiu uma onda de orgulho pelo jovem. Gustavo, pode explicar para eles qual é o protocolo médico padrão para casos como o meu? Claro, disse Gustavo, dirigindo-se diretamente ao Dr. Almeida. Pacientes com lesão medular completa têm uma taxa de depressão de aproximadamente 40%. O Sr. Eduardo não só não apresenta sinais de depressão, como demonstra uma melhora notável na qualidade de vida desde que iniciou o programa de dança terapêutica. Dança terapêutica não é tratamento reconhecido, objetou o Dr. Almeida. Na verdade, corrigiu Gustavo sorrindo. Há estudos extensivos sobre os benefícios da dança para a reabilitação neurológica. Posso enviar as referências bibliográficas se quiser. Roberto estava claramente perdendo terreno. Eduardo, independentemente da legitimidade médica, você precisa pensar na empresa, na família. Seus investimentos pessoais estão afetando os acionistas. Meus investimentos pessoais são exatamente isso, pessoais, respondeu Eduardo. E como acionista majoritário, tenho todo o direito de diversificar para a área de saúde. Mas 15 milhões? É menos de 2% do meu patrimônio líquido, cortou Eduardo. E considerando o potencial de retorno no mercado de reabilitação, é um investimento inteligente. Carmen, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, finalmente se manifestou. Senhor Roberto, disse ela, sua voz calma, mas firme. Posso fazer uma pergunta? Roberto a olhou com surpresa. O quê? Em algum momento durante esses 3 meses, o senhor visitou Eduardo? Perguntou como ele estava se sentindo? Demonstrou interesse genuíno em seu bem-estar? Roberto ficou sem resposta. Porque eu estive aqui todos os dias, continuou Carmen. Vi ele passar de um homem derrotado para alguém com objetivos, esperança, energia para construir algo significativo. Se isso é doença mental, então talvez o mundo precise de mais pessoas doentes assim. Eduardo sentiu seu coração se expandir de amor e admiração por ela. Dr. Almeida, Roberto, agradeço a preocupação, mas como podem ver, estou perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões. Eduardo. A reunião terminou, disse Eduardo, dirigindo-se para a porta. Gustavo, as entrevistas ainda são às 2? Sim, respondeu o jovem sorrindo. Então vamos nos preparar. Depois que Roberto e o psiquiatra saíram visivelmente frustrados, Eduardo encontrou Carmen na varanda, observando o jardim. Obrigado, disse ele, aproximando-se dela. Por quê? Por me defender. Por não aceitar que nos fizessem de vítima e manipuladora.
Carmen se virou para ele, lágrimas nos olhos. Eduardo, e se eles estiverem certos? E se eu realmente estiver influenciando suas decisões? Eduardo pegou suas mãos. Carmen, você me influenciou a voltar a viver. Se isso é manipulação, então quero ser manipulado para sempre. Mas sua família... Minha família vai ter que aceitar que cresci, disse Eduardo determinadamente, e que faço minhas escolhas baseado no que acredito ser certo, não no que é socialmente conveniente. Gustavo apareceu na varanda. Desculpem interromper, mas o primeiro candidato chegou. Eduardo sorriu. Então vamos começar nossa revolução. E enquanto os três se dirigiam de volta para o escritório para entrevistar fisioterapeutas, Eduardo percebeu que havia vencido mais que uma discussão familiar. Havia conquistado o direito de definir sua própria felicidade, independentemente das expectativas alheias. O Centro de Reabilitação Esperança seria muito mais que um projeto de negócios. Seria um símbolo de que o amor e a determinação podiam superar qualquer barreira física ou social. Continue 0319, tópico 9. 6 meses depois, o Centro de Reabilitação Esperança estava funcionando a pleno vapor. O que começara como um projeto pessoal de Eduardo havia se transformado em referência nacional em dança terapêutica e reabilitação inovadora. A construção moderna, toda adaptada e acessível, localizava-se em um terreno de 5.000 metros quadrados na Vila Madalena, próximo aos principais hospitais de São Paulo. Era uma manhã de novembro, quando Eduardo e Carmen chegaram ao centro para a inauguração oficial do segundo módulo. Uma ala dedicada exclusivamente a crianças com deficiência. Eduardo observava pela janela de vidro da sala administrativa enquanto pequenos cadeirantes de 6 a 12 anos dançavam com seus fisioterapeutas na sala principal, seus risos ecoando pelo ambiente. O Gabriel conseguiu mover o braço esquerdo pela primeira vez hoje, disse Carmen, entrando na sala com uma pilha de prontuários. Ela agora usava o título de diretora clínica e havia desenvolvido uma presença profissional que impressionava médicos e pacientes. 3 meses de dança terapêutica fizeram mais por ele que 1 ano de fisioterapia tradicional. Eduardo sorriu, sentindo a satisfação familiar que vinha sempre que ouviam sobre progressos dos pacientes. E a menina que chegou semana passada, Júlia? Traumatismo craniano após acidente de carro. Os pais disseram que ela não falava há 2 meses. Carmen consultou o prontuário. Ontem, durante a sessão de dança com música da Xuxa, ela cantou uma estrofe inteira. Incrível, murmurou Eduardo. Pensa, 6 meses de funcionamento, o centro havia atendido mais de 300 pacientes com resultados que chamavam a atenção da comunidade médica internacional. Gustavo entrou na sala, agora no último ano de medicina e atuando como estagiário no centro 3 dias por semana. Eduardo e Carmen precisam ver isto. Ele carregava um notebook aberto em uma página da revista médica internacional Physical Rehabilitation Today. A manchete lia: Brazilian Dance Therapy Center Revolutionizes Spinal Injury Treatment. Meet Eduardo Monteiro, the paraplegic CEO Changing Lives Through Movement. O artigo saiu hoje, disse Gustavo, animado. Já recebemos 5 e-mails de hospitais americanos querendo conhecer nossa metodologia. Eduardo leu rapidamente o artigo, que destacava não apenas os resultados clínicos do centro, mas também sua história pessoal, o acidente, o abandono no altar e como encontrara na dança uma forma de reconstruir sua vida. Uma foto grande mostrava ele e Carmen conduzindo uma sessão de terapia em grupo, ambos sorrindo enquanto ajudavam uma paciente de 16 anos a executar movimentos graciosos. Vai dar problema, disse Carmen, com uma preocupação que Eduardo aprendeu a reconhecer. Durante os últimos meses, cada sucesso público trouxera também mais atenção indesejada da mídia brasileira, sempre interessada em escândalos sociais. Como se houvesse ouvido seus pensamentos, o celular de Eduardo tocou.
Era Luciana, sua assessora de imprensa. Eduardo, preciso avisá-lo, disse ela, sem preâmbulos, quando ele atendeu. A revista Sociedade SP vai publicar uma matéria sobre você e Carmen na edição da próxima semana. O título é O Bilionário e a Empregada. Romance ou oportunismo? Eduardo sentiu o estômago apertar. Que tipo de matéria? O pior tipo. Entrevistaram pessoas que se dizem próximas à família, insinuando que Carmen se aproveitou de sua vulnerabilidade emocional. Também conseguiram fotos de vocês dançando no centro, tiradas com teleobjetiva através das janelas. Fotos sem autorização? Tecnicamente, vocês estavam em um local semi-público, explicou Luciana. A matéria sai na segunda-feira. Sugiro que se preparem para uma tempestade midiática. Eduardo desligou e olhou para Carmen, que havia ouvido a conversa inteira. Ela estava pálida, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto fechava os prontuários. Era o que eu temia, disse ela, voz quase sussurrada. Eduardo, talvez seja melhor eu me afastar do centro por um tempo, até a poeira baixar. Não, respondeu Eduardo categórico. Não vamos nos esconder. Mas se isso prejudicar o centro, os pacientes... Os pacientes sabem que você salvou suas vidas, interrompeu Gustavo, colocando a mão no ombro da mãe. Nós três sabemos a verdade, é isso que importa. Eduardo observou Carmen, vendo a luta interna que ela travava. Durante 6 meses, havia florescido profissionalmente, mas ainda carregava o medo de que sua origem humilde pudesse prejudicar tudo o que construíram juntos. Carmen, disse Eduardo, aproximando a cadeira dela. Lembra do que você me disse no primeiro dia de dança? Que força não tem a ver com pernas, tem a ver com levantar todo dia e continuar vivendo. Ela assentiu, lágrimas brilhando nos olhos. Então vamos levantar e enfrentar isso juntos, continuou ele. Vamos mostrar para essa revista e para qualquer um que questione nosso relacionamento que construímos algo real, algo que muda vidas. Gustavo bateu palmas uma vez, chamando atenção. Na verdade, tenho uma ideia. Eduardo e Carmen o olharam expectantes. A formatura da minha turma é na próxima sexta-feira. Grande evento no Teatro Municipal. Toda a elite médica de São Paulo estará lá, disse Gustavo sorrindo. Que tal se vocês fossem juntos? Não se escondendo, não se explicando, apenas sendo vocês mesmos. Gustavo, Carmen começou a protestar. Mãe, durante 24 anos você se escondeu atrás da humildade. Chegou a hora de mostrar para o mundo que uma mulher que criou um médico, revolucionou um tratamento e salvou centenas de vidas, não precisa se envergonhar de nada. Eduardo sentiu uma onda de admiração pelo jovem. Gustavo tem razão. Vamos à sua formatura. Vamos dançar na festa. Vamos mostrar que não temos nada a esconder. E se as pessoas falarem? Deixe falarem, disse Eduardo, pegando as mãos dela. Carmen, há 6 meses você me ensinou a dançar novamente. Agora é hora de dançarmos juntos na frente do mundo inteiro. Carmen olhou entre Eduardo e seu filho, vendo determinação e amor nos rostos de ambos. Lentamente, ela endireitou os ombros, o mesmo gesto que Eduardo havia aprendido a reconhecer quando ela tomava decisões corajosas. Está bem, disse ela finalmente, mas com uma condição. Qual? Nada de se esconder se eu tropeçar na pista de dança, disse ela, com um sorriso que misturava nervosismo e determinação. Eduardo riu, sentindo uma felicidade pura tomar conta dele. Prometo que vou te segurar se você tropeçar. E eu prometo segurar vocês dois, acrescentou Gustavo, abraçando ambos. Na segunda-feira seguinte, quando a revista Sociedade SP chegou às bancas com sua matéria sensacionalista, encontrou um público já preparado. Eduardo havia dado uma entrevista coletiva no centro, ao lado de Carmen e Gustavo, explicando calmamente sua história de amor e trabalho.
Pacientes e familiares fizeram fila para dar depoimentos sobre como o casal havia mudado suas vidas. A estratégia funcionou. Em vez de escândalo, a mídia encontrou uma história de superação e amor genuíno. Em vez de vergonha, encontrou orgulho. E na sexta-feira, quando Eduardo e Carmen entraram no Teatro Municipal de mãos dadas, ele elegante em smoking preto, ela deslumbrante em um vestido de noite azul marinho. Os sussurros que os seguiram foram de admiração, não de censura. Durante a valsa de abertura da festa de formatura, enquanto dançavam no centro da pista histórica, Eduardo olhou nos olhos de Carmen e viu neles não mais a empregada tímida ou a profissional insegura, mas uma mulher que havia encontrado sua própria força e dignidade. "Obrigado", sussurrou ele durante um giro gracioso. "Por quê?" "Por me ensinar que a dança mais bonita é aquela que fazemos quando não temos medo de ser quem somos." E enquanto continuavam a dançar, observados por 300 convidados e iluminados pelas luzes douradas do Teatro Centenário, Eduardo Monteiro e Carmen Oliveira perceberam que haviam conquistado algo muito raro: o direito de serem felizes exatamente como eram, sem explicações, sem desculpas, sem medo. A música tocou até o amanhecer, e eles dançaram cada canção como se fosse a primeira e a última de suas vidas. Continue, 0321, tópico 10. 18 meses depois da abertura do Centro de Reabilitação Esperança, a vida de Eduardo e Carmen havia encontrado um ritmo harmonioso que nenhum dos dois imaginara possível. Era a véspera do Natal de 2025 e a mansão dos Jardins estava irreconhecível, transformada em um lar acolhedor onde pacientes do centro, funcionários e amigos se reuniam para a festa anual que se tornara tradição. Eduardo observava da varanda do segundo andar a movimentação no jardim iluminado por centenas de luzes natalinas. Crianças cadeirantes brincavam com outras crianças, seus risos ecoando pela noite morna de dezembro. Gustavo, agora Dr. Gustavo Oliveira, recém-formado e contratado como diretor médico do centro, conversava animadamente com colegas sobre a expansão planejada para Brasília. "Pensando no quê?" perguntou Carmen, aproximando-se dele com 2 taças de champanhe. Usava um vestido verde esmeralda, que Eduardo havia escolhido pessoalmente, e seus cabelos soltos brilhavam sob a luz dourada da varanda. "Em como chegamos até aqui", respondeu ele, aceitando a taça. "Lembra do nosso primeiro dia de dança? Você me disse para esquecer a cadeira, que eu era apenas um homem dançando com uma mulher." Carmen sorriu, aquele sorriso radiante que ainda fazia o coração de Eduardo acelerar. "E o que descobrimos?" "Que a melhor dança é aquela que fazemos juntos." Do jardim chegava até eles o som de Garota de Ipanema, tocada por um quarteto de jazz que Eduardo havia contratado para a festa. Era a mesma música que tocara na primeira vez que dançaram tango, quando ele ainda lutava para aceitar seus sentimentos por ela. "Eduardo", disse Carmen, colocando a taça na mesa e estendendo a mão para ele. "Dança comigo? Aqui, agora, sempre." Eduardo aceitou sua mão e ela se aproximou, colocando uma mão em seu ombro enquanto ele segurava sua cintura. Começaram a se mover lentamente no espaço pequeno da varanda, observados pelas estrelas e pelo movimento festivo lá embaixo. "Carmen", disse Eduardo durante um giro suave, "tenho uma coisa que quero te perguntar há meses." "O que é?" Eduardo parou de dançar e tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso interno do paletó. Carmen levou a mão à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. "Carmen Oliveira", disse Eduardo, sua voz trêmula de emoção. "Você me ensinou a dançar, a amar, a viver novamente. Me ensinou que força verdadeira vem de ajudar outros a encontrarem suas próprias formas de voar.
Quer dançar comigo pelo resto da vida? Carmen olhou para o anel. Um solitário clássico, mas não ostensivo, exatamente como Eduardo sabia que ela preferiria. E depois, para o homem que transformara sua vida tão profundamente quanto ela transformara a dele. Eduardo, começou ela, e ele sentiu o coração parar por um momento. Sim, disse ela simplesmente. Sim, quero dançar com você para sempre. Eduardo deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e quando ela se inclinou para beijá-lo, do jardim explodiu um aplauso espontâneo. Gustavo havia organizado tudo. Os convidados haviam sido discretamente alertados sobre o pedido de casamento e agora vitoriavam a resposta positiva. Acho que não foi exatamente um segredo, disse Carmen, rindo através das lágrimas. Não me importo, respondeu Eduardo, beijando-a novamente. Quero que o mundo inteiro saiba. Gustavo apareceu na varanda radiante. Mãe, Eduardo, parabéns! Ele os abraçou com força, e Eduardo percebeu que havia ganhado não apenas uma esposa, mas uma família verdadeira. Quando será o casamento? Perguntou Gustavo. Eduardo e Carmen se olharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Que tal São João? Sugeriu Carmen. Na festa junina do centro, com todos os nossos pacientes e amigos. Eduardo sorriu, lembrando-se da primeira festa junina que haviam organizado juntos, quando ele experimentara pela primeira vez a alegria de fazer parte de uma comunidade verdadeira. Perfeito, concordou. Uma festa que celebre quem somos e tudo que construímos. 2 anos depois, a festa de casamento de Eduardo e Carmen se tornaria lendária na história do Centro de Reabilitação Esperança. 200 pessoas se reuniram no pátio central do complexo, agora expandido para incluir 3 edifícios e um jardim terapêutico. Roberto, que havia gradualmente aceito a realidade do relacionamento do irmão, serviu como padrinho. Dona Helena, aos 84 anos, declarou que nunca havia visto Eduardo tão feliz. A cerimônia foi conduzida pelo padre da paróquia local, com adaptações especiais para que todos os pacientes cadeirantes pudessem participar ativamente. A marcha nupcial foi tocada pelo mesmo quarteto de jazz da festa de noivado, e quando Eduardo e Carmen foram declarados marido e mulher, a primeira coisa que fizeram foi dançar. Não uma valsa tradicional, mas o mesmo tango que haviam dançado no primeiro dia em que ele calçou os sapatos do pai dela. A música ecoou pelo centro, enquanto todos os presentes, pacientes, funcionários, familiares, amigos, formaram um círculo ao redor deles, alguns dançando em cadeiras, outros de pé, todos movendo-se em harmonia. Durante a festa que se estendeu pela madrugada, Eduardo fez um discurso que seria lembrado por anos. Há 4 anos, eu era um homem que achava ter perdido tudo. Não conseguia andar, não conseguia amar, não conseguia ver futuro algum além de sobreviver ao próximo dia. Então, uma mulher extraordinária me ofereceu sua mão e disse: "Vamos dançar?" E descobrimos que a vida mais bonita não é aquela em que tudo funciona perfeitamente, mas aquela em que aprendemos a dançar com nossas imperfeições, nossos desafios, nossas diferenças. Ele pausou, olhando para Carmen ao seu lado, radiante em seu vestido de noiva simples, mas elegante. Este centro existe porque acreditamos que toda pessoa merece encontrar sua própria forma de dançar. E hoje, eu danço não apenas como um homem que superou uma deficiência, mas como alguém que descobriu que o amor verdadeiro nos torna mais fortes do que jamais imaginamos ser sozinhos. O aplauso que se seguiu ecoou pela Vila Madalena, e quando finalmente cessou, Carmen tomou o microfone. Eduardo me ensinou que coragem não é a ausência de medo, é dançar mesmo quando as pernas tremem. Disse ela, sua voz clara e confiante. Como fisioterapeuta, sei que músculos se fortalecem quando são desafiados. Como mulher, aprendi que o coração funciona da mesma forma.
Obrigada, meu amor, por me desafiar a ser mais forte do que jamais pensei ser possível. Quando a festa terminou e os últimos convidados partiram, Eduardo e Carmen ficaram sozinhos no pátio decorado, observando o amanhecer pintar o céu de São Paulo de tons rosados. Sem arrependimentos? Perguntou Eduardo, brincando com a aliança dourada no dedo dela. Nenhum, respondeu Carmen, beijando-o suavemente. E você? Apenas um, disse Eduardo com um sorriso travesso. Qual? Não ter pedido para você dançar comigo antes. Carmen riu, aquele som que havia se tornado a trilha sonora da felicidade de Eduardo. Bem, temos o resto de nossas vidas para compensar o tempo perdido. Então, disse Eduardo, levantando-se da cadeira e se transferindo para uma cadeira de dança especial que Gustavo havia projetado como presente de casamento. Vamos dançar? Sempre, respondeu ela, aceitando sua mão. E enquanto o sol nascia sobre São Paulo, iluminando o Centro de Reabilitação Esperança e tudo que haviam construído juntos, Eduardo Monteiro e Carmen Oliveira dançaram sua primeira dança como marido e mulher. Não era a dança que Eduardo havia imaginado em sua juventude, nem a vida que Carmen havia sonhado como menina. Mas era deles, imperfeita, desafiadora, inesperada e absolutamente bela. No jardim ao redor deles, as flores que Carmen havia plantado para os pacientes balançavam suavemente na brisa matinal, como se toda a natureza estivesse dançando junto. E de alguma forma, aquela dança simples na manhã paulistana continha tudo: o passado que os havia moldado, o presente que haviam construído e o futuro que dançariam juntos, um passo por vez, uma música por vez, um dia por vez.